Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E hoje estamos com mais um vídeo e o tema é o machismo em nossas vidas. É isso aí, como a Fábia acabou de falar, é um assunto bem interessante, né, Fábia? A gente, por mais que tenha a questão de homem e mulher, o machismo é uma prática, né, que é instituída nas nossas vidas, né? Hoje vamos falar um pouco como influencia, eu falando como homem e a mulher, e a Fabiana falando como mulher, como esse assunto é interferido no dia a dia, como a gente aprende com o machismo e tudo mais. Vai ser um assunto bem legal, né? Espero que a gente consiga fazer aqui um bate-papo interessante e desconstrutivo em relação a esse tema. E é isso, né? Venha com a gente. Solta a vinheta! É isso aí, pessoal. Voltando ao nosso vídeo, ao assunto de hoje chamado machismo em nossas vidas. Vamos relatar um pouco aqui da nossa experiência, da visão do machismo que nós temos, né, em nossas vidas no dia a dia. Né? A gente sempre conversa aqui nos bastidores, né, vários assuntos de machismo que é influenciado por uma questão descontrolada. Né? E na minha parte, falando como homem, né, como que é forte essa parte de machismo, né? Eu, desde criança, né, o machismo é meio que... nós morávamos no interior da Bahia, né, e era uma cidade que as pessoas tinham pouco conhecimento, né, então assim, os nossos pais, os avós já vinham com uma cultura muito forte de machismo, né, do homem tem que ser forte, do homem não pode chorar, não pode fazer os deveres de casa, não pode ajudar. Então isso estava muito enraizado ainda na minha época, quando eu era criança, né. Mas, né, eu sempre fui uma pessoa que pensava um pouco diferente desde de criança. Parece que a gente tem uma raiz diferente, né, Fábio? Né? Aí cada um tem uma forma de pensar. E durante a minha vida, isso foi um pouco, assim, doloroso para mim, Fábio. Né? Porque eu comecei a criar uma situação de igualdade. Né? Assim, eu falei, mas por que tem essa questão do homem ter que lutar e a mulher ter que ser submissa e tudo mais e tal? Eu nunca entendi esse fato, sendo que a gente, eu achava que todos eram humanos, né? Todos tinham um pensamento assim, dentro de um conjunto, as atividades poderiam diferenciar. Obviamente existe a questão física, de força do homem e tudo mais, mas eu entendia não necessariamente porque algumas coisas tinham que ser de homem e outras coisas tinham que ser de mulher. Começa na brincadeira, né? Homem não pode brincar de boneca, tudo bem e tal. Até hoje falando, é estranho, né? Fala assim, como que o homem vai brincar de boneca e a mulher de carrinho? As cores ainda definem, né? Azul pra menino, rosa pra menina. Azul, e eu sou até apaixonada hoje, né? por azul. E nem por isso você é homem, né? Muito pelo contrário, você tem a família, você tem filhos. Azul é a cor mais que você adora, né? Então assim, já começa no nascimento, na verdade, né? Essa questão de separar e tudo mais. Só que a pressão, Fábio, para nós, homens, né? Quem está assistindo esse vídeo pode até uma hora se relacionar não, é muito grande. Porque desde criança a gente carrega esse peso de ter que carregar o seu chefe de família. Né? Lá talvez nos anos 60, 70 era mais tranquilo, porque a sociedade reprimia muito as mulheres. Né? Você sabe muito bem que as mulheres não poderiam trabalhar, né? Tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, fazer almoço. Então talvez a facilidade para o homem ser o chefe da casa, em virtude de oportunidade de emprego, era mais tranquila, né? Mas não queria dizer que seria fácil. Porque apesar de ser homem, nós temos sentimentos também. Né? A gente também tem vontade de chorar, a gente também tem vontade de... A gente tem, como é que fala? De forma diferente de vocês, a gente sente dor. Né? Só que por essa pressão externa, de não, o homem não pode chorar, tem que ser forte, não sei o quê, a gente faz a repressão. Né? E eu até desconfio, a gente pode até discutir isso nesse vídeo, que muitas coisas que acontecem, assim, a questão de violência, né, do homem contra a mulher, né, essa questão de traumas do homem bater em crianças, ser extremamente raivoso, seja por essa repressão, né, que vem de não falar, de não expressar os sentimentos, né, porque o homem hoje em dia está mudando um pouco mais, mas ainda assim é muito forte a repressão de o homem expressar o sentimento.
Aí eu entro num detalhe, que a gente pode começar a discutir sobre isso, como que a mulher interfere nessa relação, tá? Diante da minha visão. A questão do homem ser forte, né, ter que tudo tá ali presente e tudo mais, às vezes, para buscar um relacionamento, o homem tem que parecer forte para atrair essa mulher que ele precisa. E aí carrega esse peso, né? Aí você pode falar da parte das mulheres na visão machista, né? E isso cria um desconforto muito grande dessa repressão de estar sempre ali, ser um homem tal e forte da casa, né? E às vezes o cara não aguenta. E como que explode isso? Pela violência, depressão ou até o abandono mesmo na família, né? Não estou querendo dizer aqui, gente, que os caras que abandonaram seus filhos e família não se reflete esse assunto somente, mas pode ser um dos assuntos, né? Um caso que eu vou relatar bem rápido aqui, na minha vida já aconteceu esse problema, né? Quando eu era adolescente, acho que toda vez que a gente falar o vídeo, a gente vai falar um pouco da nossa adolescência, que acontece de tudo isso, né? Acontece as descobertas. Não, eu tinha um relacionamento, assim, leviano com a garota, e essa garota chegou e falou assim, olha, eu tô grávida. Eu, naquele momento, senti tanto medo, que eu até contei pra você, que a minha vontade era sumir e desaparecer, porque era muita pressão. Não que era o fato de ser capaz, eu ficava com medo, será que eu vou ter condições de criar essa criança? Era um ato covarde. Eu não estou falando aqui que seria, é que, assim, eu agradeço hoje porque não foi uma brincadeira que ela fez, ela não perdeu a criança, né? Ela só jogou no vento para testar, né? Mas assim, eu passei mal com essa brincadeira e foi bem complicado, né? E essa questão do machismo me reprimiu, né? Porque eu tinha medo de não ser o homem para cuidar dessa família, dessa casa e tudo mais, né? E o que a gente está querendo dizer hoje, o quanto que o machismo reflete numa relação também, né? Independente da relacionamento. Olha só aí também o medo que você já fala nessa situação. Não era uma namorada sua, não tinha um relacionamento. Era uma aventura. Mas a questão de ter que assumir uma família, e né? Se responsabilizar. E se responsabilizar. O que hoje em dia você não necessariamente precisaria ficar com a menina. Exatamente. Porque dividir, isso traria um ambiente desarmonioso. Porque e hoje foi um acontece, acidente. né? Acontece. Foi um acidente, né? E assim, não necessariamente você tem que assumir a menina, você tem que sim, teria que ter a responsabilidade de assumir o filho, porque o filho não é feito sozinho. E dividir essa responsabilidade. Olha só, uma imposição que já era imposta, né? Não, tem que assumir a menina, já tem que procurar uma casa para alugar, ter que morar junto, e olha aí o desastre já acontecendo. Sim. Né? Então, e acontece muito hoje com jovens muito novos que os pais impõem, não, principalmente a pressão no rapaz, Sim. Né? Que tem que assumir a menina. Se for um relacionamento, já tá ok, tudo bem. Se né? tem Mas assim, de uma aventura é muito complicado. Isso é interessante, Fábio, quando você conta esse aspecto, né? E voltando para os dias de hoje, ainda existe esse machismo enraizado. Porque dentro desse contexto que nós conversamos aqui, esses sentimentos, Fábio, às vezes é imperceptível até aos nossos olhos. Porque é tão automático, né? Uhum. A gente age sobre é como se fosse um programa mesmo, né? Isso. Você não tem noção do que você está fazendo e tal, você age em função de um sentimento que vem carregado lá atrás. Né? Vai mais na questão do impulso, de querer resolver a situação, né? E achar que vai dar certo. Vai dar certo e tudo mais. E aquilo que a gente estava comentando nos bastidores sobre esse tema, né? O que é muito complicado dentro desses relacionamentos, né? Tanto para o homem como a mulher. O cara leva o peso, né? De não poder chorar, de não poder conversar com a mulher, de não se expressar, né? Hoje, graças a Deus, tem um ótimo relacionamento com sua esposa, Sim. porque vocês conversam, mas quantas pessoas... diálogo, meu filho, não... senão... mas entre uma relação, às vezes o homem tem vergonha de expor para a mulher para não se sentir fraco, né? Eu já passei por relações que você vai falar, por exemplo, com a sua companheira e tudo mais, e aí fica aquela sensação, pode ser que ela não pensou isso, tá? Mas como eu não dialoguei com ela, eu ficava me sentindo incapaz. Olha o achismo aí surgindo. O achismo. Aí falou,
E aí, qual que é a reação natural? Olha, não posso parecer fraco, senão ela vai achar que eu sou um fraco, né? E dentro da mulher, às vezes, eu já conheci muitas meninas que reclamavam dos seus parceiros. Ah, o cara não corre atrás. Ah, o cara não faz isso e tal. É acomodado. Ah, é acomodado. E não sei o que e tudo mais. Assim, aí, olha o machismo também, né? Dentro da própria menina. Esperando algo de um rapaz que ele às vezes nem queria ser aquilo. Né? E aí, mas como ele tá pegado no relacionamento, o cara faz um puta de um esforço só para poder agradar a sua companheira e não é ele de verdade. Né? Aí no fim fica o cara infeliz e ela também infeliz, porque fica esperando algo de que nunca vai acontecer e sempre cobrando essa situação. E pra gente que é homem, Fábio, é ruim porque eu pensava assim, puta, eu tenho que ser desse jeito para atrair essas X pessoas, né? Ou, agora eu vou até mudar o contexto, não relacionamento, dentro do trabalho, mesma coisa. Ah, o homem tem que gerir, né? Você foi gestora, você trabalhou excepcionalmente bem como gestora, só que eu tenho certeza que lá você vê essa questão de machismo. Sim. Porque em cargos mais altos tinha alguma mulher, ou se tivesse, era uma ou 10 homens, né? Que eu falo assim, dentro da diretoria de uma empresa. Você pode ver hoje ainda, né? Até na política mesmo, né? Você olha para o Brasil inteiro, o número de prefeitos e não sei o que, é 10%. Muito pequeno, muito pequeno. A questão de mulher estar no comando e tudo mais, né? Mas até em própria questão do machismo. Muitas mulheres nem acreditam no seu potencial. Em virtude desse machismo imposto. Né? E quando a gente fala até das relações, né? Hoje a gente está falando até dentro de casa, né? De lavar louça, de você limpar o banheiro, né? E tudo mais. Você já passou por essa situação antes de você casar. Você já tinha deixado muito claro. Já vi algumas situações antes que eu tive que conversar, porque o que acontece? Se você dá a primeira brecha, na primeira situação, vamos lá. Vamos supor que a gente divide uma casa. E aí não temos diálogo, nada é acordado, mas eu faço tudo. Sim. Automaticamente, você vai achar que está tudo ok. Ok. Mas na minha cabeça, olha que cara folgado, não né? faz Lava nada, não me louça, ajuda. ajuda. Eu tenho que ficar falando Cuidando das alguma crianças. coisa. E assim, se eu não chegar para você e dialogar, olha, não. Porque, mas tá na cara, é nítido que duas pessoas Mas não tá, né? gente, não tá. Infelizmente, nós mulheres achamos que tá, mas não tá. Não tá. Tá? Porque o homem já é crescido nessa sociedade que sim, E já tá acostumado, ainda né? é machista. É machista. E vocês verem aí reportagens diariamente, principalmente nessa pandemia, que o trabalho das mulheres aumentaram, Que tem que porque trabalhar no home trabalho, e em casa cuidar da aumentou, criança. sim. Então assim, quem não deu aquela assustada, me chama aí no privado, porque eu quero saber dessa evolução. Mas assim, tem que dialogar, porque se você não dialogar, o outro tá... Não, mas você não me falou nada. Hoje a gente estava falando Exatamente. isso, né? De uma situação Isso. nossa Nossa, exato, pode falar, Fábio. assim, que eu, às vezes, gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer coisas para as pessoas. Isso depois da maternidade, porque antes era um desastre. Só fazia assim, não tinha nem comida nos meus armários. Mas tem um lavar louça. E hoje eu estava falando com ele assim, olha, ainda bem que você está começando a lavar louça, tá com vontade de comer alguma coisa, faz lá a sua refeição, faz tudo, porque eu já ia lhe chamar a atenção para puxar. E ele, não, mas você nunca me falou. Nunca me falou nada. Então, assim, para ele, como ele via eu já fazendo as coisas, era natural. Né? Mas não era. Não era. Mas, lógico que ele começou tá lá com fome, vai lá e faz sua comida, tem um prato sujo, vai lá e lava. Porque aqui em casa é um conjunto. Até as crianças se envolvem também, porque eu cresci dessa forma. Lógico que quando eu era criança, eu achava um saco. E eu vou te contar uma coisa assim sobre a questão do machismo, né? Como vocês sabem, quem assistiu o primeiro vídeo lá na Relação de Irmãos sabe que a gente morou em casas diferentes, nós somos irmãos de pais separados. E assim, meu pai, em alguns aspectos era machista, questão assim, de relação, por exemplo, em mim, com namorados.
Sim. Mas em casa não tinha essa questão de ai, o homem não faz nada. Isso. Meu Existia um pai, machismo mais para fora, por mais causa para fora, do social, né? isso, a Mas questão assim internamente ele era de tranquilo. vestimenta, sabe? Isso. Quando eu era criança mesmo, assim, de 7 anos, ele não gostava de me ver Roupa sem blusa, porque assim, uma criança, menina de 7 anos, ainda Não tem nada malícia, não tem né? a malícia, mas ele não. E assim, até teve amigas minhas que ele chamava e conversava, olha, não é legal, mesmo você sendo menina, vai colocar uma blusinha, porque. Sim. E tudo mais. E então, assim, dentro de casa, eu não tinha essa questão de percepção como você teve mais, Sim. né? De, o homem não faz as coisas. Não, meu pai cozinhava muito bem. Ele limpava a casa, arrumava a casa. É que ele estava à frente do tempo também, né? Muito. Nossa, assim, não é porque meu pai não, e que ele teve a oportunidade assim, de conversar, mas era uma pessoa muito sábia. Que, assim, ele era, assim, o meu melhor amigo diante da diversidade, de mostrar a questão de como lidar com o mundo, né? Aí sim, quando eu comecei a namorar a Bó, aí que eu vi a Machismo. questão de machismo. Por quê? Quando eu comecei a namorar sério, eu tinha 15 anos e assim, não pode ir pra casa do namorado, né? Não pode ficar saindo com o namorado sozinho. Mas às vezes, Fábio, não era nem porque da relação em si, mas da vergonha do que os outros iam falar. E deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu comecei a namorar sério, teve uma conversa muito séria de pai para filha. Uhum. Né? Porque essa conversa partiu de que eu namorava escondido e, assim, os garotos na rua na época descobriram e faziam ameaças com doce. Eu não tinha doces para pagar. E eu conversei com ele. Quantos anos? 14. 14 anos, né? Contei para ele e ele teve aquele papo muito cabeça comigo, Maduro, me explicando. Né? E assim, olha, você tem que ver com quem você namora, se um cara é trabalhador, se é um cara sério, de família. Porque se um homem namora 10 mulheres, ele é chamado de garanhão, ele chama até a atenção de outras meninas. Uhum. Mas se uma menina namora com 10 homens, ela é chamada de galinha, de vagabunda, e tudo cai nas costas das meninas, infelizmente. Ele me contou isso. Muita sabedoria, né? Então, assim, lógico que respeitei, e aí ele falou, toma muito cuidado como você se relaciona, como você se comporta, porque tudo cai em cima da mulher. Então, foi com esse aprendizado, né? Então, assim, eu não falo que foi uma situação machista dele, mas ele estava me mostrando que a gente vive no mundo machista. Isso. E para eu não me, depois, ter algumas atitudes e não me envergonhar. Exato. Né? Mediante isso. Hoje não, porque assim, hoje a mulher, mesmo com tanta liberdade, tanta conquista, ela ainda é taxada. Sim. Né? E principalmente por outras mulheres. Que, assim, exatamente, né? A gente fala assim, tem aí um machismo velado, né, em relação à vestimenta, né, a relação de comportamento e até a responsabilidade do seu postura, do seu né? parceiro. E eu vou me incluir nessa situação Sim. também, tá? Porque eu não estou dizendo que eu não estou aprendendo. Isso. E eu assumo os meus erros, porque também eu já joguei, nossa, olha como se veste, olha como se comporta, olha para que essa exposição toda. Porque mas aí vai de cada um. Isso. Né? Mas a diferença, Fábio, é que você está olhando para isso. Isso. Né? Por mais que você assume que olhando existe, e me policiando, né? Cada vez mais. Hoje eu ainda vem no meu pensamento, mas eu não expresso também, mais. Né? Eu procuro não expressar, então às vezes eu procuro nem olhar, porque aquilo não me interessa mais. Sim. Né? Sim. Eu não posso ficar dando opinião na vida do outro, como o outro se comporta e até julgar. Sim. Né? Porque antes de tudo mais, não é a questão da nossa opinião. Não. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o julgamento. Exatamente. Né? E aí que está a parte da sabedoria, né, Fábio? Porque quando a gente não tem sabedoria, a gente se torna muito instintivo. Né? O que é o instintivo? Você pensa, gera aquele sentimento e você estoura. Né? Você
você não se estuda o que está acontecendo. Não digere, não procura entender, não. Já vai jogando. Já e vai, as suas dores aí acontece tal da merda, né? Depois fala, ai, puta, não tava com a É. cabeça no lugar e tal. E o que a gente faz? Explode todo o nosso ódio, toda a E nossa depois e vai lá e pede desculpa. E é sempre Como se nada tivesse acontecido. como se nada tivesse acontecido. A gente tá falando aqui que hoje ainda estamos em aprendizado. Isso acontece conosco também, né? Já aconteceu, há 2 semanas atrás aconteceu um problema conosco aqui em relação... Mas a diferença é que, mesmo que o problema aconteceu, estamos aprendendo. Olha, Fábio, aconteceu isso, da próxima vez vamos tentar reduzir essa reatividade. Não que não vá acontecer novamente. Vai acontecer provavelmente. Diante dessa experiência que a gente passou, né, a gente aprendeu naquele momento como melhorar e tudo mais. Entendemos que temos muitas dores a resolver ainda. E nós. Né, temos essas dores a resolver. Mas o mais importante que identificamos que as dores não são um problema. Né? Não. Como que vamos resolver, que é a coisa mais principal, que nos torna daqui para frente, como que vamos resolver. Isso nos traz um crescimento extraordinário nessa parte, né, Fábio? Que a gente consegue se conhecer a cada dia melhor, né? Eu em relação a mim, você em relação a você, com essas reatividades que acontecem por coisas que a gente desconhece dentro da gente. E a gente contando os fatos hoje, a gente falando assim, não, a gente não se conhece. Exatamente. Né? A gente não se conhece, a gente entendeu. Porque mediante, principalmente quando tem assim um fato externo. Acontece, se fosse comigo, eu agiria... Não, gente, a gente não sabe como agiria. Não. Possa ser que alguns casos muito extremos, mediante a nossa cultura, o que os pais nos ensinaram, sim, que a gente já tem uma formação, uma decisão formada. Mas tem situações que a gente realmente não sabe. Sim. Não sabe como agiria. E essa questão do machismo, né, que eu estava comentando com a Fábio nos bastidores, como é forte isso para mim, como homem, né, como impactou, né, lá atrás, né, essa questão de falar do eu te amo, né, eu aprendi a falar eu te amo há poucos anos, né. Quanto tempo demorei para falar eu te amo, né? Mais de 30 anos, né. Porque dentro do meu entendimento, gente, o ato de você falar eu te amo, minha percepção diante das pessoas é como se fosse um ato de fraqueza, né, como se eu estivesse abrindo a guarda, falar, como o cara é mole, né, ama todo mundo, paz e amor. Mas diferente do que aparenta, né, o amor na verdade ele é muito potente, né, porque ele constrói as coisas. Isso. Ele constrói uma ótima relação, né? E eu fui enganado a vida inteira achando que a força era o poder, né? Que para ser homem tinha que ser forte, tinha que ser... Só que o poder do amor é muito grande. Não demonstrar sentimento. Não demonstrar sentimento. E é muito ruim, né? Quando você... pelo menos para mim foi muito ruim segurar esses sentimentos, né, como homem, não demonstrar isso, né, e às vezes até me decepcionava quando demonstrava, né, para algumas pessoas e via isso de uma forma negativa, né. Pô, Fábio, assim, quantas vezes, né, até na questão em relacionamento de trabalho, né, que eu sempre fui uma pessoa muito de querer ajudar, e aí era como puxa-saco, talvez você deve ter passado como você é uma pessoa também, questão de ser próspero, essa questão de, né, fazer o bem, e falar, você está fazendo isso porque você é puxa-saco, ou então num relacionamento amoroso também falar do eu te amo, né, quem está recebendo fica naquela defensiva. Nossa, e tudo mais. Você fala, eu te amo, fala, aí dependendo de como a outra pessoa fala, porque assim, cada pessoa tem uma forma diferente de se expressar. Sim. Eu te digo, no meu relacionamento no início com o Luiz, que eu tinha essa questão de receber flores no dia dos namorados, né? Flores e chocolate. Sim. E aí no primeiro dia dos namorados eu não recebi flores. Ficou extremamente decepcionado. Foi assim, tipo, meu Deus, a tristeza. E ele foi uma pessoa que me mostrou que a gente estava muito atrelado nessa questão de datas comemorativas. De que se tem que esperar completar um ano de namoro para presentear.
né? Isso aqui não tem nada a ver em relação ao machismo, mas como uma questão de diálogo. Sim. E de como você entender que a forma que você expressa o sentimento é diferente da forma que você expressa, Sim. né? Mas você falou que não tem relação com machismo, mas tem sim. Tem. Porque a mulher espera que o homem presenteie. Isso. Presenteie. Né? Se o cara não presenteia, não, o cara não é um homem decente. Ou tá? então, assim, se você tá oferecendo um presente e não receber em troca, já tem o interesse assim, ali. Nossa, e Fábio, isso quer dizer que o teu companheiro te ama ou não? Não. Não quer dizer. O E fato ele de me só dar o mostrou, presente. assim, que nem uma vez que ele me presenteou, não tinha data comemorativa, não tinha nada. Qual foi a minha primeira reação? O que está acontecendo? Fala logo a verdade. O que foi que você aprontou? Então, olha só a minha reação. E ele me ensinou que assim, poxa, será que toda vez que eu tenho que te presentear, eu tenho que esperar uma data comemorativa? Exato. Ou você quer que eu só te presente e faça uma puta homenagem para você naquele dia e esqueça os 364 dias restantes? Sim. Então, hoje em dia, eu não ligo mais para a questão de datas comemorativas porque ele me surpreende. Não precisando de dados, não precisando. E eu aprendi, olha que interessante, foi bacana. Porque senão, se eu não tivesse o diálogo, eu ia estar emburrado até hoje que, não me ama porque não me dá presente. Né? Atrelada a uma coisa que a sociedade impõe pra gente, né? Porque as datas comemorativas existem na questão de comércio, comercial, de você ter que dar um presente pra pessoa, né? Natal, né? Cadê o presente? Que faz aniversário, não traz o presente. Aniversário, que nossa, você não vai visitar alguém, não traz o presente, tem que ficar correndo atrás do presente. Quantas situações a gente já passou nisso? Nossa, então assim, é muito complicado. E isso também é uma forma de machismo, porque na questão de que o homem tem que dar, principalmente, flores e chocolate. Flores pra mim em casa não rola. Dá trabalho. Não contra quem goste. Porque as pessoas que gostam também. Assim, a gente aqui, todos os vídeos são baseados em nós, né? Não criticando, você gosta de flores de chocolate, beleza, bacana, é lindo. Né? Pra mim, hoje em dia... mas assim, você gosta de ganhar alguma coisa, mas não necessariamente tem que ser no dia dos namorados, ou de, sei lá, Natal, tem que esperar uma data específica pra presentear. Né? E não que o ato do teu esposo de te dar alguma coisa seja uma prova de amor. Não. Que o amor vai muito mais além de dar alguma coisa. Né? Como hoje em dia, a questão do eu te amo, que assim, você falava que é muito difícil. Hoje tá banal. Né? Eu te amo pra lá, eu te amo pra cá, e de repente... É o amor limitado, né? Principalmente em redes sociais, aí de repente no outro dia, mas... Eu te odeio. Um mês e tá lá dando umas indiretas. Não fala mais com a pessoa então, não presta. Hoje é muito mais fácil, tá muito mais fácil do falar eu te amo, mas não de demonstrar. Sim. Hoje o demonstrar você chegou bem em casa, como foi seu dia, você tá bem, ou então fazer... alguma coisa que você gosta de comer, alguma coisa que você gosta de beber, né? Esses cuidados diários que a gente tem que ter com o outro. Né? Isso. Esse cuidado que você fala, o machismo ele interrompe isso das duas partes, né? Tanto do homem como da mulher, porque o machismo ele fica naquela defensiva, Fábio. Eu não vou fazer porque uma coisa que é muito do machismo, eu não posso me humilhar. Quantos relacionamentos acabaram por causa do não posso me humilhar? Né? Tanto do homem como da mulher. Não vamos nem falar só de relacionamento amoroso, de amizade, de familiar. Né? No trabalho, eu não posso me humilhar para o meu chefe. Eu não posso me humilhar para o meu funcionário. Eu não posso me humilhar para o colega. Eu não posso... É sempre esse machismo, né? Que às vezes a galera confunde de ego, mas na verdade o machismo, que eu falei para a Fábio, é uma expressão de força, né? Não quer, o machismo ele tá naquele negócio de domínio, de força, não quer perder, tem que mostrar poder, tem que estar por cima. Então tá dentro incluso do ego, até mais do ego mal controlado, mas essa questão atrapalha a nossa vida por um todo, né?
Porque você perde relacionamentos maravilhosos, você perde familiares maravilhosos, você perde amizades maravilhosas pela questão machista que você tem, né? Aí você, diante do machismo, você sempre vai estar correto. Exatamente. Eu também tenho experiência assim, que eu já peguei motorista de aplicativo e que era mulher. E ela relatou também que já diariamente tem recusas de passageiro quando mostra lá no aplicativo o nome da pessoa, né, e o gênero, que é uma mulher, né? Então isso também está atrelado em dias de hoje. Então ainda a gente tem muita barreira a vencer. A questão aqui que a gente está falando de machismo é atrelado a atitudes, a ações, né, do dia a dia. Isso não é voltado só para o homem, mas também para a mulher. E que a gente tem que mudar os nossos hábitos, né? Não é uma luta fácil, como todos os assuntos que a gente expõe aqui. A gente está falando aqui em relação às nossas experiências, às nossas desconstruções de pensamento, né? E a gente ainda não está pronto. E eu acho que até o fim da vida não está, porque todo dia é um aprendizado, todo dia tem uma mudança, né? Hoje a gente pensa, amanhã quando a gente assistir um vídeo a gente já pode não concordar com alguma coisa. E na verdade, né, Fábio, ontem, na verdade, a gente estava conversando sobre esse assunto, né? E achamos interessantes a gente divulgar, né, e falar sobre isso, que é um assunto muito importante. Isso. Né? E a gente até comentou que esse assunto do machismo, ele cai na vertente aí do feminicídio, né, de crianças que são mortas ou apanham demais os pais, né? O desequilíbrio da relação entre qualquer esfera, né? Tanto familiar, quanto empresarial, quanto profissional, como relacionamento amoroso, como até de amizades, né? Essa barreira machista desequilibrada que existe, né? Tanto do homem como a mulher, né? Que tem essa carga que não é nossa, mas imposta por uma sociedade, né? Que tem que ser dessa forma e tudo mais. E que às vezes a gente, na maioria das vezes a gente toma para si também. Exato, tá? Né? Como verdade, né? Como verdade absoluta. Que tem que ser assim, que assim funciona. Né? Uma coisa é certa, né? A gente tem aí, historicamente, 15 mil anos de humanidade, como humanidade social, né? Registrado 2.000 e poucos anos, né? Dentro da crença cristã ou mundial, né? E a gente viu que não deu muito certo. Né? Que até hoje, né, se você for olhar uma história bíblica, tinha esses problemas de machismo lá atrás e hoje continua. E você né? vê na própria história, na questão de que a mulher não podia votar, a mulher não podia ter uma profissão, e ainda tem hoje muitos ditados com piadinhas de um lugar de mulher na cozinha e tal. E quando a gente fica abraçando esses dizeres, a gente ainda não consegue, não fez mudança nenhuma. Né? Então tudo é muito bonito aí de teoria, quando você vai bater um papo, mas aí de repente você tem uma atitude contraditória. O que acontece também com a gente. Isso. Né? Que hoje a gente está falando aqui, mas de repente amanhã a gente tem uma atitude machista. Né? E acontece, porque somos humanos. O que a gente tem que fazer é olhar para essas nossas atitudes e mudar. Isso. Né? E assumir que tem o nosso erro. Isso. Né? E não proliferar mais. E não vai ser da noite pro dia, né, Fábio? Não. Sempre a desconstrução. Né? O que a gente mostra no canal aqui, que a gente quer passar, é justamente isso. Passar o nosso aprendizado, né? Que nós somos alunos e professores de nossas próprias vidas. Com certeza. Né? E que todo mundo pode fazer isso. Né? Exatamente. Se autodesconstruir, né? E evitar mais sofrimentos, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, o machismo é um sentimento, né? É uma crença, né? E as pessoas sofrem com isso. Eu já sofri, continuo sofrendo com algumas dores, e a gente sempre muda. Só que quando você vai mudando e vai desconstruindo isso, o sofrimento ele diminui, né? Porque você vai tendo menos preconceito, né? Menos reação a coisas que você acreditava que era errado. Né? Porque o machismo tem uma construção de muitas coisas erradas, né? A mulher submissa, ou contra homossexuais, ou seja lá o que for, né? Uma série de regras que o machismo não aceita, né? Que julga ser errado.
E no fim, quando vai desconstruindo esses ideais, a nossa vida fica muito mais leve, né, Fábio? Com certeza. Porque você começa a olhar realmente o semelhante como um semelhante. Aquilo que o Mestre Jesus tentou ensinar para nós, né, que realmente está escrito. Né? Engraçado quando tem um casamento, né, os dois se tornam um, mas na prática não acontece isso, né? Um é um e outro é outro. Então essa mensagem que nós gostaríamos de passar sobre o machismo, obviamente tem muito mais coisas, né, para falar sobre isso, mas é só uma parada de construção. Um fragmento de desconstrução pessoal. Né? Eu espero que vocês curtam o nosso vídeo, que tenham gostado do nosso trabalho. Estamos tentando aqui construir uma forma de ser cooperativos, né? E sempre nos ajudarmos. Independente de você que esteja assistindo esse vídeo, independente da história que você passou, o que nós temos aqui para provar é que todos os dias temos uma chance de mudar. De melhorar. Independente de onde você esteja, né, Fábio? Verdade. Eu agradeço por esse trabalho, agradeço pela minha irmã aqui, por acreditar nisso, a gente está bem feliz nessa situação. E agora, passo a palavra final para ela. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal Espiritualidade Viva. Nos sigam nas nossas páginas, no Instagram Espiritualidade Viva 07, no Facebook Espiritualidade Viva 07 e também tem a página do e-book do Wellington, O Caminho da Autoespiritualidade, espiritualidadeviva.com.br. É só clicar lá na página para adquirir um e-book e ver toda a história dele nesse processo da espiritualidade. Obrigada a todos, um beijo nosso e até o próximo vídeo!